Eu quero saudar a amada Igreja do Senhor Jesus com a gloriosa paz do nosso Senhor. Amém? Amém. Realmente, o tema da reforma é um tema que ele fala das nossas raízes. Ele conta a história da igreja. Eu agradeço ao nosso pastor pela oportunidade e nós vamos conversar um pouquinho sobre as 95 teses de Martinho Lutero. Mas eu prometo que a gente não vai ler as 95 teses, senão o culto ia virar uma vigília. Eu vou pedir aos irmãos para se colocarem de pé. Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos fazer a leitura no capítulo 1 e leremos do 1 ao versículo de número 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos do 1 ao 8. O texto diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas, porque o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, e agora clamamos a ti, Senhor, pela tua misericórdia. Fala aos nossos corações, através da tua palavra, através desses estudos, Senhor, que contam a história da tua igreja, que os séculos passam, mas ela permanece de pé, fortalecida por ti. Senhor, fica conosco, fala aos nossos corações, é a nossa oração que te fazemos, no nome santo de Jesus. Amém? Posso pegar, Emerson? Pronto. Aqui em cima, então, irmãos, eu fiz a leitura do livro de Atos. Atos é o único livro histórico, do Novo Testamento, que conta a história do Senhor, da igreja do Senhor Jesus. Uma história que começou ainda no 1º século. Estamos no século 21. E a igreja continua firme, forte, marchando. Grandes são as investidas no inimigo, mas a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. E eu sei que todos nós gostamos de uma boa história, não é verdade? Desde pequenininhos fomos afagados pelos nossos pais, pelos nossos professores, sempre contando histórias tão interessantes, né? Histórias clássicos, fábulas, histórias que
Eu lembro de histórias que minha mãe contava para mim quando eu era pequenininha. Né? Isso faz tanto tempo, mas eu ainda lembro. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a história da igreja. A história das histórias. Uma história real. Uma história que nos alegra. Uma história que nos dá força para caminhar. Porque é uma história de lutas, história de perseguição, mas Deus sempre levanta, ao longo da história, homens e mulheres. E a igreja do Senhor Jesus continua marchando triunfante. Amém? Então, eu creio que os irmãos já devem ter escutado falar das 95, teses de Martinho Lutero, mas vamos começar bem do início, lá quando a igreja do Senhor Jesus foi estabelecida. Eu trouxe para vocês um breve panorama da história da igreja. Um breve e bem geral, panorama da igreja, da história da igreja. Frisei Atos porque foi o texto que nós lemos, e a promessa foi lá, que a igreja seria revestida de poder e nós seríamos testemunhas. E desde a primeira quinta-feira, nós temos ouvido de homens e mulheres que testemunharam a preço de sua vida, mas testemunharam do Evangelho do Senhor Jesus. Então, no livro de Atos, nós vemos o ardor espiritual que marcou o surgimento, o estabelecimento e o crescimento da igreja primitiva. Quantas histórias de Pedro, os irmãos reunidos em Jerusalém e sendo revestidos de poder, e o evangelho ganhando espaço, Deus usando Pedro através de seu discurso cheio de poder e vidas se entregando ao Senhor Jesus. E a igreja do Senhor sendo estabelecida ali em Jerusalém. Deus usando Paulo. Deus transformando aquele homem. E aquele homem veio a ser um dos principais personagens do livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo nosso querido Lucas. Ainda no livro de Atos, os primeiros cristãos enfrentaram perseguições, prisões, quem não lembra de Estevão? Em detrimento da pregação do Evangelho. E a história da igreja continua. O livro de Atos, ele termina, tem 28 capítulos, e ele termina exatamente assim. Lucas, ele encerra a sua narrativa falando sobre a prisão domiciliar do apóstolo Paulo em Roma, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus com toda a intrepidez e ainda escrevendo cartas para as igrejas. É assim que termina o livro de Atos. Atos 28, 30 e 31. Mas a história, os registros de Lucas em Atos terminou. Mas a história da igreja, ela continua. Ela continua. A saga da história da igreja, ela continua. Eu digo que nós estamos escrevendo Atos 29. A continuidade, a continuação do livro de Atos. A saga continua. Durante o período de 20 séculos do seu surgimento, lá no primeiro século, a igreja enfrentou perseguições de imperadores. Ela enfrentou a ascensão do poder papal, a crise, a corrupção internas, que resultou na reforma protestante. Todavia, a igreja ela segue militante, combatendo o bom combate e guardando a fé. Amém? A igreja continua. Então, visto isso, nós temos motivos para estar comemorando a reforma da igreja.
Mas o que são, então, as 95 teses de Martinho Lutero? Antes, porém, só para fazer o link, as 95 teses de Martinho Lutero foi uma resposta a uma situação que a igreja estava vivendo no século XVI. O primeiro dia de estudo que tivemos aqui, o nosso pastor ele nos falou sobre as causas, não é, e as consequências, né, da reforma. O que era que estava acontecendo? A igreja do Senhor, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ela foi absorvendo tradições, doutrinas que não se harmonizavam com as bases bíblicas. Isso resultou, nós vimos, na corrupção da igreja, não é? E, naquela época, a Bíblia, nem todo mundo tinha acesso às Escrituras. Mas, com o advento, como o nosso pastor colocou, não é? Com o advento da imprensa, se popularizou. Então, as pessoas começaram a ter mais acesso à palavra de Deus. E, à medida que ia lendo, ia se deparando com situações do que a Bíblia dizia, aquela questão, né? A teoria totalmente diferente da prática. A Bíblia falava uma coisa e as atitudes e as ações do clero, da liderança da igreja era outra. Também a imprensa, né, nos ajudou bastante. E as ideias reformistas, né? Lutero, ele foi ali aquela cidade, né? Foi o epicentro de uma situação que já vinha, né? Já vinha de outros momentos, outros homens e mulheres também que se levantavam e não concordavam com a situação, com os encaminhamentos, com as práticas da igreja, até então única, a universal, a Igreja Católica, que se afastava cada dia mais. Então, o que é que Lutero faz? Lutero, como o nosso querido irmão Pedro Paulo nos trouxe também, um teólogo, um homem de Deus, um católico, um padre católico, vivendo ali, estudou aquelas doutrinas. Desculpem, né? Então, ele preparou essas 95 teses. Mas o que foram as 95 teses? Está aqui. As 95 teses, elas integraram um documento elaborado pelo monge Martinho Lutero. Ele foi fixado na porta da capela do castelo de Wittenberg, na Alemanha, em 31 de outubro de 1517. O documento consiste em argumentos. As 95 teses, elas são argumentos que Lutero, como um bom católico e não satisfeito com a situação da igreja, com os caminhos que a igreja estava trilhando, ele gostaria de discutir com os teólogos católicos também de lá, de Wittenberg, os quais, essas 95 teses, elas versavam principalmente sobre penitência, sobre indulgências e a salvação pela fé. Como nós vimos, não é? A penitência era você, através dos seus atos, você conseguir perdão de alguma pena. As indulgências, o pagamento para o perdão de pecados. E a salvação pela fé foi a experiência que ele teve, né? Quando ele entendeu que não adianta, né? Não é a penitência, não é o comprar, garantir seu acesso ao céu, ter seu pecado perdoado por conta de indulgências. É pela fé. E essa foi a experiência de Lutero. Os textos denunciam a deturpação do evangelho, a corrupção e o comércio lucrativo da fé da igreja do século XVI. Então, as 95 teses foram
argumentos preparados por Lutero na tentativa de dialogar com a Igreja Católica. Dialogar e também escutar qual é o retorno, o posicionamento, para que voltasse às bases da palavra de Deus. E o interessante é que ele foi lá, na porta da capela do castelo, né, de Wittenberg, e bateu lá com o martelinho, colocou as 95 teses. Aí, assim, muitas pessoas observam e dizem assim, aquele jeito, aquele martelo dele, ele estava muito revoltado, né, com a igreja. Pegou aquele martelo, foi lá e pá, logo na porta do castelo. Mas, naquela época, não existia quadro de avisos, não é? Naquela época também não tinha o WhatsApp para avisar, olha, vai ter uma reunião aqui, a gente vai discutir, a gente tem uma pauta aqui para tratar, a gente tem 95 teses aqui para discutir. Não tinha o WhatsApp, nem tinha muito menos o celular, né? Para passar um alôzinho. Não tinha. Então, era tradição, todo o debate, o Lutero não foi o único a fixar as suas proposições, as suas teses, mas não foi o primeiro. Todo o debate que havia, eles eram chamados, era afixado na porta, e as pessoas do castelo, não é, da igreja, ficavam a par do que ia acontecer, o horário, qual era o tema que ia ser discutido. E, de fato, né, ele, quando pegou o martelo, que foi lá, bateu a fixar as 95 teses, eu entendo até que era mais fácil. Hoje, a gente não precisava de estar batendo, né? Hoje, a gente chegava lá, pegava uma fita crepe, uma fita durex, um percevejo, né? Colocava lá e afixava as teses. Então, foi a imagem que se popularizou de Martinho Lutero, né? Foi a imagem que se popularizou, ele com o martelinho na mão, afixando as 95 teses na porta da capela da igreja de Wittenberg. E vamos continuar, não é, gente? Sim. E outra coisa bem interessante, que eu lembro que o irmão Pedro Paulo falou, mas vale a pena a gente ressaltar, que o dia 31 de agosto de 1517 foi uma data escolhida estrategicamente por Lutero. Quando ele fixou ali as suas 95 teses, ele sabia que no dia que viria, aquela cidade estaria cheia de pessoas para comemorar a festa de todos os santos, não é? Então, no dia 1º de novembro, e não deu outra, minha gente. Olha, aquilo que a princípio seria um debate entre acadêmicos, entre teólogos, assim, ganhou o mundo, não é? Ganhou o mundo, porque muitas pessoas, no dia seguinte, estavam lá e foram verificar o que era aquilo, né? Quais eram aquelas proposições que estavam afixadas lá na porta. E ainda frisando que a imprensa, né, já tinha sido criada, aquelas produções de Lutero, que a princípio iriam só ficar ali naquela cidade para discussão, ganhou o mundo. E eu penso, irmãos, que Deus, eu tenho certeza, que o nosso Deus, ele não dorme e nem dormita. É assim que a palavra de Deus nos diz. Deus estava atento a todos os desmandos que estavam acontecendo na igreja. E a igreja foi comprada com preço de sangue. Você acha que Deus iria fechar os olhos para toda a corrupção, para toda a crise que a igreja estava enfrentando no século XVI? De forma alguma. Deus escolheu o melhor tempo da história, onde as notícias correram rápido, muito rápido. E não só na Alemanha, mas em outras cidades da Europa, outros homens também já estavam, como Lutero, conhecendo a palavra e buscando a volta ao Evangelho, a volta à sã doutrina, a volta à palavra pura do Senhor Jesus. Então, meus irmãos,
eu trouxe aqui para vocês também, não é? Por que Martinho Lutero escreveu? Por que ele escreveu essas 95 teses? A gente já terminou, assim, dando, né, como diz os mais jovens, um spoiler, né? Então, ele desejava iniciar um debate teológico e provocar uma discussão sobre os problemas que via na igreja. Ele queria que as autoridades eclesiásticas respondessem às suas críticas e defendessem suas práticas. A princípio, Lutero não queria sair da igreja, ele não queria ser excomungado. A fé de Lutero era genuína. Ele queria ver mudanças, ele queria ver retorno à palavra de Deus. Não é? Então, infelizmente, essa resposta não veio da forma que se imaginou, né? Da forma que nosso querido Lutero imaginou. Porque, pelo contrário, não é? Ele terminou sendo considerado um herege e excomungado da igreja. Então, por que? Outra questão, por que Martinho Lutero escreveu as 95 teses? Lutero e seus seguidores argumentavam que a igreja havia se afastado dos ensinos bíblicos originais e da fé cristã genuína. Eram os argumentos, não é? Embora tenham sido específicas contra a salvação, aliás, embora tenham sido específicas contra a compra da salvação, as 95 teses eram bem direcionadas às indulgências. Elas já apontavam para os princípios importantes da fé cristã. Lutero, mesmo combatendo a indulgência, o texto das 95 teses, ela nos faz pensar, não é, que elas apontavam para os princípios importantes da fé cristã. Quais são os princípios importantes da fé cristã? Somente Cristo salva. Não há outro meio. Não há tradição. A fé em Jesus é suficiente. E as obras são apenas consequências da salvação. O cristão pode buscar a Deus individualmente. E somente Cristo é intercessor direto entre Deus e os homens. Não há outro mediador. Então, eram princípios que, se vocês lembrarem dos estudos que tivemos na primeira quinta-feira agora de outubro, os estudos que tivemos na segunda quinta-feira de outubro, a gente vai entender como estava a igreja. A crise moral, a crise espiritual. A igreja tinha se transformado em um comércio lucrativo e muito lucrativo. Eu trouxe para vocês o texto original do documento de Lutero, das 95 teses. O texto de apresentação, ele começa dizendo assim: movido pelo amor. Ele não queria confronto, ele queria restauração. Movido pelo amor e pelo empenho em prol do esclarecimento da verdade, discutir-se-á em Wittenberg, sob a presidência do reverendo padre Martinho Lutero, o que segue. Essa chamada estava fixada lá, na porta do castelo, né, na capela de Wittenberg. Aqueles que não puderem estar presentes para tratarem o assunto verbalmente conosco, o poderão fazer por escrito. Em nome do nosso Jesus Cristo. Amém. Este foi o texto de abertura das 95 teses. Eu gostaria de dizer também para vocês que, na verdade, eu tive uma certa dificuldade de selecionar algumas teses para compartilhar com vocês. Porque, na verdade, elas não são soltas. Ele vai avançando no seu argumento.
Então, a tese número 1, ela tem argumentos na tese 2, ela tem argumento na tese 3, e aí ele vai desenvolvendo. Mas aí eu trouxe para vocês algumas teses, e nós vamos conversar sobre elas, tá certo? E vamos continuar. A primeira tese. Ao dizer, fazei penitências, acho que eu abri. Ao dizer, fazei penitência, o texto que ele se refere se encontra em Mateus 4:7. Eu já deixei abertinho, ele diz assim, ó, Mateus 4, versículo 7. Jesus falando. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ao dizer, fazei penitência, porque, na verdade, a Bíblia que era usada neste período era a Vulgata Latina, que foi traduzida pelo São Jerônimos, são tantos nomes, né? São Jerônimos fez a tradução da Vulgata Latina. E ao traduzir a palavra metanoia, que quer dizer processo de arrependimento, conversão, mudança de vida. Ao fazer a tradução do grego, ele usou o termo penitência, que quer dizer exatamente o contrário. Penitência é uma pena imposta para expiação de um erro cometido. Essa tradução, ela foi corrigida, não é? E no lugar de penitência foi utilizado o termo correto, a tradução correta de metanoia, arrependimento. Então ele diz, ao dizer fazei penitência, o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse uma penitência, fosse um arrependimento, e não uma pena imposta, porque sendo assim, nós estaríamos decretando, estaríamos dizendo que o sacrifício do Senhor Jesus ali na cruz foi insuficiente, não é? E não é bem assim. A tese, eu separei a tese de número 21. Olha, meus irmãos, Lutero era corajoso, viu? Ele era corajoso. Ele, na tese 21, diz assim, erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda pena e salva pelas indulgências do Papa. Ele comprou uma briga grande, não foi? Ele comprou uma briga grande. Mas a intenção não era desafiar, não era causar cisma, racha, não. Era discutir, não é? E ver a resposta do clero, a resposta que o clero ia dar àquela discussão que estava acontecendo ali. Outra, eu separei a de número 45, diz assim, um dos argumentos, uma das teses, deve-se ensinar aos cristãos que quem vê um carente e o negligencia para gastar com indulgências, obtém para si não as indulgências do Papa, mas a ira de Deus. Imagine, numa sociedade dominada pela igreja, levantar-se um homem como Martinho Lutero para ir contra uns ensinos que estavam totalmente longe da palavra de Deus. Mas vale lembrar, e já também eu quero compartilhar com vocês, que Lutero foi no meio de muitos reformadores do século XV, do século XVI, que gritavam por reforma, não é?
Separei também a tese 51, que diz: deve-se ensinar aos cristãos que o Papa estaria disposto, como é seu dever, a dar o seu dinheiro àqueles muitos de quem alguns pregadores de indulgência extraem ardilosamente o dinheiro, mesmo que para isso fosse necessário vender a Basílica de São Pedro. O texto, né, ficou um pouquinho... As indulgências, que John Tetzel, ele era o padre encarregado de andar e fazer o arrecadamento das indulgências, era uma coisa arbitrária, era uma coisa horrível, não é? Assim, prometia a salvação até dos que já tinham partido, em prol de receber recursos financeiros, garantir diminuição da pena, né, do purgatório. São ensinos realmente que estavam cada dia mais se distanciando daqueles ensinos lá da igreja primitiva, onde tudo era comum. Lembra das pregações de Pedro? Lembra da pregação de Paulo? Lembra da pregação desses homens? A igreja estava no caminho totalmente contrário, né? Então, e os recursos também seria para a construção da Basílica de São Pedro. Aí ele diz assim, olha, deve-se ensinar, viu? Deve-se ensinar que se o Papa estaria disposto até abrir mão dos recursos que ele tem, não é? E até vender mesmo a Basílica em prol, né, dos que estão sendo ardilosamente manipulados a dar os seus bens em troca da promessa de redução de dívida e de pecado. A tese 91 diz assim: se, portanto, as indulgências fossem pregadas em conformidade com o espírito e a opinião do Papa, escuta bem, escuta esse texto de Lutero. Se, portanto, as indulgências fossem pregadas em conformidade com o espírito e a opinião do Papa, todas essas objeções poderiam ser facilmente respondidas e nem mesmo teriam surgido. Então, aqui Lutero já se levanta como um defensor de que o Papa não estava sabendo do que estava acontecendo, não. Né? Quando ele diz, se, portanto, as indulgências fossem pregadas em conformidade com o ensino e a opinião do Papa, todas essas objeções, tudo que ele tinha colocado, todas essas revoltas, né, dos reformadores, poderiam ser facilmente respondidas e nem mesmo teriam surgido. Terminamos na 91. São algumas teses que eu trouxe para a gente conversar, mas vocês podem encontrar facilmente na internet, vários sites dispõem as 95 teses de Martinho Lutero. E então, gente, como eu disse para vocês, eu separei umas fotos para lembrar que ali, aquele dia, 17 de outubro de 1517, na Alemanha, foi o epicentro de uma grande reforma protestante. Ali. Mas nós não podemos esquecer os que vieram que vieram antes de Lutero, os pré-reformadores, que também muitos foram mortos, queimados, mas não abriram mão de falar a palavra de Deus e conclamar a liderança da igreja a voltar aos princípios bíblicos, não é? Então, eu estou apresentando a vocês Pedro Valdo, João Wycliffe, John Hus, que, inclusive, eu achei bem interessante quando o nosso irmão Pedro Paulo falou, né? Que, assim, foi queimado na fogueira, né? Jerônimo de Savonarola, Erasmo de Roterdã, foram homens que, antes de Lutero, já levantavam a bandeira, não é? Já clamava por mudanças, já mobilizavam pessoas, porque, no caso, os seguidores de Pedro Valdos eram conhecidos como os valdenses. Havia movimentos dentro da sociedade pró-reforma, antes dela acontecer.
né? Mas eu também não posso deixar de lembrar, né, dos que foram pós-reforma. Os reformadores protestantes tinham em comum alguns fundamentos que a maioria das igrejas evangélicas trazem consigo até hoje. Foi o resultado da reforma e pós-reforma, que eu não vou entrar, porque a pós-reforma, o nosso amado irmão Emerson estará trazendo esse assunto na próxima quinta-feira. Então, nós temos Martinho Lutero, Filipe de Melanchthon, John Calvino, Martin Bucer e Ulrich Zwingli. Foram homens que deram continuidade, que em seus países, na Suíça e em outros países, na Inglaterra, a mensagem, a palavra da reforma estava tomando conta do mundo. Não é isso? Então, meus irmãos, os reformadores protestantes tinham em comum alguns fundamentos. Então, todos os princípios de Martinho Lutero, dos pré-reformadores, essa teologia ela foi sendo trabalhada e elas foram relacionadas no que a gente chama de as 5 solas protestantes, princípios da fé cristã, que foram pagas com preço de sangue dos reformadores, não é? E hoje nós temos esses 5 princípios que chamamos de as solas. São termos em latim, que era o inglês da época, né? Hoje o inglês é a linguagem universal, o latim naquela época reinava absoluto. Então, elas são proposições teológicas que sintetizam os pilares da reforma. Expressam em 5 frases em latim o conceito de teologia reformada em oposição à teologia católica. Então, as 5 solas, os 5 solas, são oposição à teologia pregada naquele período na Igreja Católica, né? A palavra latina sola significa unicamente, ou somente, ou ainda só. A palavra sola é uma palavra latina e que significa unicamente, somente, ou ainda só. Assim, os 5 solas da reforma são sola escritura, em latim. Vamos fazer o seguinte, para vocês despertar um pouquinho, eu vou arrasar com o meu latim e vocês vão ler em português. Vamos fazer assim? Vamos lá? A primeira sola. Solas escrituras. Ah, meu Deus, olha, se Lutero tivesse aqui, ele estava dando tanto glória a Deus, né? A semente floresceu, a semente da reforma está florescendo, né? Em pleno século XXI, as pessoas estão entendendo que somente as Escrituras, solo Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo glória. Que coisa mais linda. Olha, eu não participei da reforma, não senti na pele o que esses homens passaram, mas eu me emocionei com o que vocês, com o nosso jogral improvisado, mas que saiu, ó, parabéns. Eu pedi ao nosso irmão Marcos, porque em 2017, né? 2017 a reforma completou 506 anos, né? 506 anos. E 2 pastores americanos, eles prepararam um hino. Esse hino, eles reafirmam os princípios, os fundamentos da reforma. Somente as Escrituras, somente Cristo,
somente a graça, somente a Deus, aliás, somente a fé, somente a glória, somente a Deus. A gente vai conversar um pouquinho sobre cada um desses solas, mas eu gostaria de louvar ao Senhor com essa canção, que em comemoração aos 100 anos da Reforma, ela foi composta por 2 servos do Senhor e traduzida por Diego Venâncio, um brasileiro. Quando eu achei esse hino, eu disse, que coisa linda, eu vou louvar ao Senhor. E não deu tempo, não é, preparar aqui, mas não tem problema. Escuta a mensagem. Só na Bíblia confiar, nela o seu querer buscar. Podem tradições ruir, sua verdade vai seguir. Só por fé eu viverei, pelos méritos do Rei. Eu só conto com Jesus, que por mim morreu na cruz. Só a Deus a glória dá. Sua igreja que remiu e adotou, libertou-nos e nos guarda até chegar ao lar. Só a Deus a glória do. Vamos baixar mais um pouquinho, Marcos, que ficou difícil. Por graça nos salvou, alto preço ali pagou. Nenhum feito que alcançar pode me regenerar. Só em Cristo sempre está, firme pedra angular. Reis, demônios vão bradar, Ele sempre vai reinar. Só a Deus a glória dá. Sua igreja que remiu e adotou. Olha o que Jesus fez. Libertou-nos e nos guarda até chegar ao lar. Só a Deus a glória do. Tá, consegui. Cheguei ao fim, nos agudos da vida, né? Então esse hino, ele reafirma os princípios básicos, os princípios elementares, as 5 solas da reforma protestante. Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, a glória, somente a Deus. Rapidamente, somente as Escrituras. Esse conceito contrastava diretamente com a ideologia, com a teologia medieval. Naquela época, a autoridade papal, a tradição e as formulações dos concílios, documentos, eles possuíam autoridade equiparável às Escrituras. Todavia, apenas a Bíblia é a autorrevelação especial de Deus e da vontade de Deus para o homem. A Bíblia diz lá em Timóteo que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Então, somente as Escrituras. Muitos documentos produzidos pela Igreja de Roma eram consideradas no mesmo nível de autoridade da Bíblia. Mas a Bíblia
ela é a palavra de Deus. É a regra de fé e de conduta. Somente Cristo. Nós sabemos que em essa posição combatia o entendimento da liderança da igreja, que colocava outras pessoas na condição especial entre Deus e os homens. A Bíblia diz que somente pelos méritos de Cristo não há nada que possamos fazer para nos reconciliar com Deus. É triste, né, Marcos? A condição do homem. Só há um mediador. É assim que a palavra de Deus nos diz. Um mediador entre Deus e o homem. Quem é ele? Jesus Cristo, homem. Então, não são santos. Nosso respeito a Maria, mas ela não pode mediar a nossa salvação. Só Jesus. Só Jesus. E era isso que os reformadores bradavam em pleno século XVI. Somente a graça. Em Efésios 2, 8, 9, Paulo escrevendo aos nossos irmãos em Éfeso, ele diz que pela graça somos salvos por meio da... E isso não vem de... É dom de Deus. Então, a salvação, ela é pela graça. Não precisa penitência. Não precisa pagar pelas indulgências. Imagine a repercussão desses princípios ali no meio da igreja, não é? Somente a fé. Este foi um ponto essencial da reforma protestante. Foi a experiência maior de Lutero, quando ele leu em Romanos que o justo viverá da fé. Não é? Então, este foi um ponto essencial da reforma protestante. Lutero se empenhou durante um longo tempo em sua grande busca pela salvação de sua alma. Mas ele teve a sua vida transformada quando ele entendeu que é pela fé. Aceitar a graça é pela fé. Não tinha nada que ele pudesse fazer. Somente a fé. E somente a Deus glória. Este princípio bíblico confronta os ensinos da igreja romana, que exigia devoção ao clero e aos santos intermediadores dos homens e de Deus. Quando se entende que somente a palavra de Deus é regra de fé e prática, que ela revela que unicamente Cristo é o mediador entre Deus e os homens, e que a salvação não vem de obras alguma, mas ela é pela graça, mediante a fé, não há outra interpretação possível, a não ser a de darmos glória a Deus por tão grande salvação, por ter nos providenciado a sua graça, através da fé, né? E através do sacrifício de Jesus, nos darmos a salvação. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus. Ele diz que a glória é só dele, e ele não dá a ninguém. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. E toda adoração nos céus e na terra pertence somente a ele. Então, a Deus, somente a Deus, seja a glória para sempre. Concluindo, meus irmãos, Deus se revela de forma salvadora somente através da sua palavra. Pecadores são justificados pelo sacrifício de Jesus na cruz, que foi uma dádiva recebida unicamente por meio da graça, e tudo para a glória de Deus. As 5 solas foram desenvolvidas ao longo de um processo árduo, em que historiadores e teólogos definiram tais valores como luteranos, calvinistas. Pode divergir em algum ponto, mas luteranos, calvinistas, batistas, metodistas recebem e creem na base das 5 solas, nos princípios da reforma, em resposta àquilo que considerava, abusos da igreja de Roma. E a igreja de Cristo segue escrevendo a sua história. Eu disse no começo que Atos dos Apóstolos,
Terminou no capítulo 28, Lucas encerrou. Mas a igreja está escrevendo Atos 29. Escrevendo sua história. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que possamos orar pela igreja brasileira. Porque se estendermos um pouquinho os nossos olhos, a gente vai entender que ao longo desses 506 anos da Reforma Protestante, muitos se afastaram, continuam. É só você ligar a sua televisão que você vai perceber quantos estão longe do que a Bíblia nos diz. Mas aqui está a igreja do Senhor. Que possamos, ontem conversando com a Andressa, a gente falando, vamos fazer como os crentes de Bereia, né, Andressa? Tá assim, examinando o que as Escrituras diz, e que a reforma não é nada mais, nada menos que um avivamento espiritual. Então, meus irmãos, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e só a Deus glória. Amém? Que Ele nos abençoe.